Fala, pessoa querida, e aí? Rapaz, professor Vitor aqui na área, dando sequência nas nossas videoaulas de Química. Hoje vamos continuar vendo um pouco mais sobre mol e fórmulas químicas. E na aula de hoje, em específico, vamos falar um pouco mais sobre fórmula mínima, ou fórmula empírica, ou fórmula estequiométrica, como você preferir escolher falar, porque são sinônimos. Beleza? E para a gente abordar um pouco mais sobre esse assunto, entender o que viria a ser isso, como trabalhar isso em questões, como pode ser cobrado para vocês, vamos passar lousinha bonita, não é mesmo? É mesmo. Então, tá aqui nossa lousinha já com a definição do que viria a ser a tal fórmula mínima, né? Vamos lá para a leitura. Fórmula mínima, gente, nada mais é do que a fórmula que mostra a relação mínima em mols, né, em números inteiros também, entre os elementos químicos de uma dada substância. E aqui é bom destacar duas coisas extremamente importantes. Primeiro, proporção em mol. Tá? Não é em gramas, não é em volume, não é em que você queira mostrar a proporção dos átomos. No caso de fórmula mínima, é sempre proporção em mols. Fechou? E também outra coisa muito importante é aqui, ó, em números inteiros. Ou seja, a gente não trabalha com números quebrados para a fórmula mínima. 0,5, 1,3333, 2,8. Isso não acontece em fórmula mínima. É sempre números inteiros. Ou seja, o menor número possível que a gente pode encontrar em fórmula mínima é 1. Por que 1? Porque, primeiro, não vai ter número quebrado, então não vai ter 0,5, 0,333, 0,2, não vai ter isso. Também não rola número negativo, né? Você não vai ter H-2. Isso não vai acontecer, não é mesmo? É mesmo. Não no índice, isso não acontece no índice, pelo amor de Deus. Por favor. Então, para a gente treinar um pouco mais, né, esses conceitos, né, de forma mínima, como encontrar, vou para uma prática aqui. Bem rápido, bem fácil, suave, coisa leve. Beleza? Aqui, olha, à esquerda eu coloquei a fórmula molecular de algumas substâncias. Aqui, glicose, C6H12O6, a água oxigenada, H2O2, e o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí, vamos juntos encontrar a fórmula mínima de cada uma dessas substâncias. Beleza? Bom, primeiramente, glicose, C6H12O6. Existe algum número que eu possa dividir todos os índices e chegar em números inteiros? Existe. Se eu dividir aqui, olha, todos os índices por 6, perceba que eu vou chegar em C1, porque 6 por 6 dá 1, né? 12 por 6 dá 2, então vai ser C1H2. Oxigênio é 6, dividido por 6 vai dar 1. Então, C6H2O. Essa é a fórmula mínima da glicose. Ok? Vamos agora para água oxigenada. H2O2. Existe um valor que eu consiga dividir todos os índices e manter a proporção em números inteiros? Existe, não existe? Olha, se eu divido aqui tudo por 2, eu vou chegar 2 por 2 vai dar 1. Então, H, 2 por 2 vai dar 1, HO. Essa é a fórmula mínima da água oxigenada. Beleza? E no caso do sulfúrico, existe um número mínimo, né, que eu consiga dividir todos os índices e chegar em números inteiros ainda? Nesse caso, não. Por quê? Porque o enxofre já está aqui, ó, com um índice mínimo possível, né, que é 1. Então, não tem como dividir mais ainda essa fórmula. Então, a fórmula mínima, neste caso aqui, vai
ser igual à fórmula molecular, que é H2SO4. Beleza? Não tem como eu dividir mais ainda os índices, né, dessa substância. Beleza? E aí, para a gente continuar a falar um pouco mais sobre fórmula mínima, vamos resolver alguns exercícios e entender como que pode ser cobrado, qual raciocínio você pode usar para resolver esses exercícios, enfim. Vai lá falar um bocadinho mais, né, de forma prática sobre fórmula mínima. Vamos lá. Aqui eu peguei um exercício qualquer, tá? Peguei qualquer exercício e coloquei aqui de exemplo para a gente resolver juntos e abordar esse assunto de forma mínima. Beleza? Dá uma olhada. Uma amostra de substância apresenta massa equivalente a 15 gramas, das quais 6 gramas são de carbono, 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Pergunta-se: qual a fórmula mínima deste composto? Bom, galera, ele deu para a gente proporção em massa. Lembre-se que fórmula mínima é sempre proporção em mols. Isso, gente, é muito comum de se cair em questões envolvendo fórmula mínima. E eu vou dar para você qual a massa de cada elemento químico naquela substância. Tá? E aí você vai ter que encontrar a proporção em mols. Beleza? Como se faz isso? Bom, galera, ó, nós temos aqui a massa de cada um dos elementos químicos, certo? Nós temos aqui também a massa molar de cada um dos elementos químicos. A gente sabe, né, a gente já viu aí em aulas passadas, que número de mols, vou colocar aqui do lado, ó, número de mols é igual a massa por massa molar. A gente tem a massa. A gente tem a massa molar. Então, a gente tem o número de mols. Simples assim. Massa molar que o programa forneceu, mas que, caso não forneça, você consegue muito bem achar na tabela periódica. Beleza? Mas vamos lá. Olha. Vou colocar aqui número de mols primeiro para o carbono. Tá? A massa do carbono no problema é 6. Né? 6 gramas. A massa molar do carbono, nesse caso, é 12 gramas. Então, 6 por 12 vai chegar aqui, ó, em meio mol. Né? Meio mol. Número de mols agora para o hidrogênio. Tá? Ó, a gente tem 1 grama de hidrogênio, é a massa no problema. Né? E a massa molar do hidrogênio também é 1. Então, olha, 1 por 1. Isso aqui vai dar igual a 1 mol. Já o oxigênio, número de mols, vou colocar para cá, o oxigênio vai ser igual a 8 gramas dividido por a 16, que é a massa molar do oxigênio, não é mesmo? É mesmo. Então, 16. Isso aqui vai dar igual a meio mol. Meio mol. Mas aí você fala assim, Vitão, mas espera aí, cara. A resposta não pode ser C meio H O meio, porque, né, proporções em números inteiros, não é verdade? Verdade. Você falou e está certíssimo. Então, vamos lá. Como que a gente pode chegar em números inteiros nesse caso? Se eu pego e divido todos pelo mesmo valor, gente, tem que ser sempre o mesmo valor, tá? Nesse caso, eu vou dividir pelo meio. Por quê? Porque é o menor valor encontrado. Se eu divido todos pelo menor valor encontrado, eu vou achar aqui para o carbono e para o oxigênio 1. Já garanto isso. Sacou? Então, mas hidrogênio. Hidrogênio depois a gente conversa com ele depois. Beleza? Vamos lá. Divido aqui por meio. Ó. Divido por meio. Eu vou achar 1 para o carbono e 1 já para o oxigênio também. Né?
Olha que legal. Né? E quanto que é 1 dividido por meio? Bom, 1 dividido por meio, nesse caso, vai ser 2. Ah, rapaz, então eu já achei aqui números inteiros. Não é mesmo? É mesmo. Então eu posso já fechar que a fórmula mínima, neste caso, neste exercício, vai ser o quê? CH2O. É isso. Essa aqui é a fórmula mínima do problema. E se fosse o caso, vamos supor, tá? Se fosse o caso de eu encontrar um número quebrado aqui para o hidrogênio, vamos só supor que fosse 2,5. Bom, o que eu posso fazer é multiplicar por 2 todos os elementos químicos. Então ficaria C2, né? O H de 2,5 iria para 5, o oxigênio de 1 iria para 2. E aí eu conseguiria fazer todos os números inteiros. Pegou a ideia? Então, se caso nessa etapa que a gente chegou tivesse ainda números quebrados, você iria multiplicar por algum fator para chegar em números inteiros. Combinado? Feito? Mas é isso, gente. Essa é o típico exercício de fórmula mínima. Né? Te dá a massa e pede para você ali a fórmula mínima, a proporção mínima entre eles. Tá? Um outro tipo de exercício, né, que pode ser cobrado é, a partir da fórmula mínima, te cobrar a fórmula molecular. E aí, como que isso pode aparecer para você? Aqui, ó, eu trouxe para você um exemplo de questão envolvendo esse assunto. Dá uma olhada. Um composto de fórmula mínima C2H4O apresenta massa molar igual a 88 gramas por mol. Tá? Qual a fórmula molecular do composto? Como resolver neste caso? Dá uma olhada. Ó. Primeiro, vamos trabalhar com a fórmula mínima do composto. Olha. A massa molar da fórmula mínima, né, do C2H4O é igual a quanto? Bom, vamos lá. Tem 2 carbonos, a gente sabe que a massa molar do carbono é 12. Então, 2 vezes 12, tá? Mais 4 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio, mais a massa molar do oxigênio, que é 16. Mas, Vitão, como assim? Como você sabe essas massas molares? Bom, primeiro, pela questão anterior que a gente resolveu. Segundo, tabela periódica. Gente, se não está aqui no problema, você pode muito bem consultar a tabela periódica, você vai achar exatamente esses valores. 12 gramas por mol para o carbono, 1 grama por mol para o hidrogênio e 16 gramas por mol para o oxigênio. Multiplica pelos índices ali, você vai achar a massa molar dessa fórmula mínima, que vai ser igual a quanto? Ó, 16 mais 4 vai dar 20. 20 mais 24 vai dar 44. Então, 44 gramas por mol é a massa do C2H4O, que é a fórmula mínima. Beleza? E aí, eu posso escrever a fórmula mínima da seguinte maneira. Dá uma olhada. Parênteses, C2H4O, parênteses, N. Tá? Esse N aqui é um fator, que eu não sei qual é, mas que eu vou multiplicar todos os índices ali, né, para chegar na fórmula molecular. Tá? Eu sei que esse fator aqui, N, né, ao multiplicar pela massa do CH4A, eu vou chegar em 88. Beleza? Eu sei que a massa molar do CH4A, que é a fórmula mínima, né,
é 44 gramas por mol. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, 44N é igual a 88. Pera aí. Então, aqui, ó, N, nesse caso, vai ser igual a 2. Né? 38 dividido por 44 dá 2. Então, N é igual a 2. Chegou na resposta? Não, não chegou na resposta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 aqui no lugar do N. Então, olha, se eu multiplico tudo aqui por 2, eu vou chegar na seguinte fórmula molecular. Ó, vou colocar aqui embaixo. Se eu coloco o 2 aqui, vai dar 2 vezes 2, 4. Então, vai dar C4. O H, 2 vezes 4, vai dar 8. C4H8. E o O vai dar 2. Essa aqui é a fórmula molecular. Essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Então, tendo a massa molar do composto e a fórmula mínima, eu consigo chegar ali na resposta para a fórmula molecular. Pegou a ideia? Gente, de fórmula mínima, é isso aqui por enquanto. Em aulas futuras, a gente vai abordar um pouco mais sobre a relação de fórmula mínima com fórmula hexadecimal e outras fórmulas. Mas assim, de fórmula mínima para apresentar para vocês, é isso aqui. Ficou alguma dúvida, algum questionamento, desespero, angústia, sofrimento no âmago do seu ser? Pergunta aqui embaixo. Tá? Comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo e responder para vocês com amor no coração, tranquilidade na paz. Beleza? Não hesite. Sempre pergunte aqui embaixo. Beleza? Na nossa próxima aulinha, a gente vai continuar falando de fórmulas químicas, agora falando de fórmula centesimal. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto e entender como resolve questões, enfim. Beleza? Combinado? Então, vou deixar por lá. Abraço e ó, fui!